Descubra o dia em que Peninha zombou da morte de Charlie Kirk. Neste vídeo, mostramos os comentários polêmicos que chocaram fãs e seguidores, e revelamos os bastidores dessa história que ninguém contou. Entenda por que esse episódio se tornou uma das maiores controvérsias envolvendo Peninha, e como suas palavras provocaram indignação e repercussão imediata. Prepare-se para conhecer todos os detalhes dessa história impressionante. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Há acontecimentos que, embora pareçam pequenos, carregam um peso simbólico imenso. A zombaria de Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, diante da morte de Charlie Kirk, não é apenas mais um comentário infeliz. É um retrato brutal da decadência cultural brasileira, da arrogância dos que se dizem intelectuais, mas vivem da ironia barata e da demolição do que os outros constroem. Peninha, ao rir da morte de um jovem líder conservador, expôs não apenas sua própria pequenez, mas também a podridão moral de uma elite cultural que se alimenta de sarcasmo e desprezo pela vida. Charlie Kirk, por sua vez, representa exatamente o oposto. Fundador do Turning Point USA, ele ousou erguer a voz contra o sistema acadêmico. Dominado pela esquerda, liderou jovens na defesa da fé, da família e da liberdade, e se tornou símbolo de uma resistência que não se curva diante da tirania do politicamente correto. Onde Peninha vê motivo para a piada, milhões enxergam legado, coragem e luta. Essa diferença não é apenas pessoal. É um choque de 2 mundos. O mundo do deboche estéril contra o mundo da construção de valores. Não é novidade que a esquerda, quando não tem argumentos, recorre ao deboche. A zombaria de Peninha é o retrato perfeito disso. Incapaz de enfrentar ideias conservadoras de frente, prefere a gargalhada oca, a ironia venenosa, a chacota cruel. Esse estilo não é sinal de inteligência, mas de covardia. É a atitude de quem, diante de uma figura como Charlie Kirk, sabe que não teria condições de vencer no campo das ideias, e por isso escolhe ridicularizar até mesmo no momento da morte. O deboche, porém, não é neutro. Ele corrói. Ele banaliza a dignidade humana. Hoje, Peninha ri da morte de um conservador. Amanhã, outros podem rir da perseguição a qualquer cidadão que pense diferente. Esse riso se transforma em veneno social, criando uma cultura em que o adversário não é apenas derrotado, mas desumanizado. É a mesma lógica que regimes autoritários usaram ao longo da história. Antes de perseguir, ridicularizar; antes de calar, zombar; antes de destruir, desumanizar. Peninha encarna esse espírito. Vive de sarcasmo, como se isso fosse sinônimo de inteligência. Mas, no fundo, é um sintoma da falência moral de uma elite cultural que não produz nada além de destruição. Enquanto ele ri, o Brasil chora sua crise moral, política e espiritual. Enquanto ele debocha, milhões buscam um norte, um sentido, uma verdade que não se encontra em risadas vazias. Em contraste absoluto com essa decadência, surge a figura de Charlie Kirk. Jovem, determinado e ousado, Kirk construiu uma trajetória que inspira milhões. Com o Turning Point USA, criou um dos maiores movimentos conservadores da atualidade, levando às universidades americanas uma mensagem que rompeu o monopólio da esquerda: liberdade, fé, responsabilidade e patriotismo. Kirk era alvo constante de ataques. Foi perseguido pela mídia, hostilizado em campi universitários, insultado por intelectuais que temiam sua influência. Mas ele nunca recuou. Enfrentou a máquina cultural de frente e mostrou que é possível resistir. Sua fala clara, sua coragem diante do cancelamento e sua disposição em formar líderes revelam um espírito que vai muito além de sua idade. Sua morte não apaga sua obra, pelo contrário, a fortalece. Líderes assim não desaparecem. Eles se transformam em símbolos, e cada ataque, cada zombaria, cada gargalhada de figuras como Peninha
apenas reforça a grandeza de quem dedicou a vida a causas maiores do que si mesmo. De um lado, Eduardo Bueno, um escritor que se sustenta da irreverência sem causa, do sarcasmo que não constrói nada. Um homem que acredita ser ousado, mas não passa de caricatura da decadência cultural brasileira. De outro, Charlie Kirk, um líder que ousou enfrentar um sistema inteiro, que inspirou milhares a não se calarem, que viveu em defesa de princípios eternos. Esse contraste é revelador. Peninha simboliza a morte cultural, o riso sem conteúdo, a crítica sem proposta, a arrogância de quem vive da desconstrução. Kirk simboliza a vida cultural, o idealismo, a construção, a coragem de quem não teme o embate. A zombaria de Peninha será esquecida rapidamente, como todo riso vazio, mas a memória de Kirk seguirá viva como combustível para uma geração que não aceita ser silenciada. O que realmente incomoda pessoas como Peninha é o legado. Kirk deixou uma obra, construiu uma rede de jovens que não vão se curvar ao socialismo cultural, criou conteúdo, mobilizou multidões, defendeu a família e a fé cristã. Seu nome está associado a princípios claros, sólidos e inegociáveis. Peninha, por sua vez, não deixa legado. Seus livros, suas falas, suas entrevistas não formam discípulos, nem constroem movimentos. Sua marca é o sarcasmo, não a verdade. E é exatamente por isso que precisa zombar. Porque quem não constrói, destrói. Quem não inspira, debocha. Quem não deixa luz, espalha sombra. Esse episódio não é isolado. Ele é parte de uma guerra cultural mais ampla. De um lado, há quem queira defender valores tradicionais, proteger a liberdade, preservar a fé. Do outro, há os que riem da vida, desprezam a moral, zombam da morte. A zombaria de Peninha é apenas a ponta visível de um iceberg de decadência que ameaça a sociedade. Mas como toda guerra, essa também revela heróis. Charlie Kirk foi um deles. Sua luta mostrou que é possível resistir ao cancelamento, enfrentar a arrogância cultural e manter-se firme nos princípios. Ele abriu caminho para outros jovens, provando que a esperança não está morta. Enquanto Peninha vive de ironias em cafés literários, Kirk inspirou ações concretas. Enquanto um se alimenta de cinismo, o outro alimentou gerações inteiras de coragem. A morte de Charlie Kirk e a zombaria de Eduardo Bueno não podem passar despercebidas. Elas revelam muito sobre quem somos e para onde estamos indo. Se aceitarmos o riso vazio como normal, estaremos condenados a viver numa sociedade em que nada é sagrado, nada é respeitado, nada é defendido. Se, ao contrário, honrarmos a memória de quem lutou por princípios, teremos forças para resistir ao deboche e à decadência. A zombaria de Peninha será esquecida, mas o legado de Kirk será lembrado. E cabe a nós decidir qual desses dois exemplos vamos seguir. Queremos ser a geração do sarcasmo ou a geração da coragem? Queremos rir da morte ou defender a vida? Queremos seguir o caminho da arrogância ou da esperança? No tribunal da história, não será Peninha quem será lembrado. Seus risos se perderão no vento como tantos outros deboches vazios. Mas Charlie Kirk permanecerá. Seu nome será pronunciado em encontros conservadores, em igrejas, em universidades que resistem. Ele será lembrado como aquele que não se curvou, que ousou falar quando todos mandavam calar. E talvez esse seja o maior castigo para Peninha e para todos os que vivem do deboche. Perceber que sua zombaria não deixou marcas, enquanto a vida de Charlie Kirk se tornou chama que não se apaga. Que essa chama ilumine o caminho de todos os que acreditam que a fé, a família e a liberdade ainda valem a pena. E que o riso vazio da decadência nunca consiga apagar a grandeza de quem viveu por algo maior. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom.